O Imprensa em Debate de hoje vai discutir como as informações de interesse público geradas por órgãos oficiais chegam à grande mídia, como este material é produzido e qual caminho ele percorre até chegar à população. Para debater estas questões, convidamos a assessora de imprensa Ana Cláudia Carleto e o repórter Eduardo Fiora. Cláudia e Eduardo, obrigada pela presença, por estar aqui no Imprensa em Debate. Cláudia, como que é produzida a notícia de um órgão público? A notícia dentro de um órgão público, ela é produzida de modo a informar os cidadãos do que acontece dentro desse órgão. Eu já fui assessora de imprensa de uma secretaria municipal na prefeitura da cidade de São Paulo e atualmente eu fazia assessoria de imprensa de um vereador também da cidade de São Paulo. Na verdade, a gente gosta muito, até um tema que eu estudei e procurei me aprofundar, foi sobre comunicação pública, comunicação de interesse público. E a gente resvala numa coisa que, na verdade, acaba não acontecendo dentro dos órgãos, que é exatamente você buscar informação para levá-la ao cidadão. Muito mais do que simplesmente fazer a divulgação pontual daquela secretaria ou daquela instituição do ponto de vista do marketing apenas. Então, você fica numa situação delicada que é entre vender o seu produto, porque o assessor ele tem essa missão. A assessoria de imprensa tem um pouco essa missão de vender um produto e, da mesma forma, quando você está dentro de um órgão do governo, existe uma missão muito maior, que é o interesse público dentro do que aquele órgão faz. Esse conceito, obviamente, ele está ancorado na transparência da própria gestão, entendeu? Porque a área de comunicação, ela deveria servir como um canal, um ferramental entre o que o órgão faz e o que a população precisa saber. Falta muito para chegar lá, mas foi uma coisa que, desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu sempre me preocupei. E eu acho que é uma preocupação que as assessorias de imprensa devem ter. Não apenas só em divulgar o produto, mas principalmente em divulgar os serviços, que isso fica muito mais próximo da população. Eduardo, eu gostaria de saber como que acontece a seleção desses releases que vocês recebem, como que vocês lidam com essa seleção? No nosso caso, é mais específico que se trata de um jornal de bairro. Um jornal que circula no âmbito da subprefeitura da Lapa. Semanalmente, aos sábados, ele circula em vários bairros, como Lapa, Vila Leopoldina, Jaguaré. E aí há um filtro natural das coisas relativas aos bairros que a gente atua. Então, a informação, o primeiro filtro é se aquela informação que vem do órgão público é ou não pertinente ao bairro, ou se é uma informação da cidade, qual a ligação dessa informação, dessa obra ou desse serviço que está sendo comunicado em relação ao bairro. Então, o primeiro filtro ocorre aí. Só que, como prática cotidiana, o que a gente estabeleceu é que a gente não se limita a essa informação que chega do poder público. Se ele fala que ele vai canalizar um córrego e vai iniciar a obra, a gente, evidentemente, num acompanhamento cotidiano, já sabemos que aquela área é uma área crítica e que agora vai receber a obra. Então, a gente começa a ver se todas as demandas anteriores que foram enviadas para o jornal, ou houve cobertura do jornal, em cima de determinadas demandas, foram cumpridas com aquela obra. Se aquela obra está dando conta do que a gente, do que a população reclamava. E, a partir daí, a gente começa a acompanhar a obra, do começo ao fim. E na inauguração a mesma coisa, a gente procura evitar o tom de festa e a gente vai checar se a obra funciona, se não funciona, a gente não faz o chamado jornalismo chapa branca, muito comum em vários jornais de bairro, que apenas eles publicam um release na íntegra, ipsis literi do que chega lá, eles acabam traduzindo. A gente não, a gente faz matéria, a gente faz reportagem. E o jornal de bairro, ele tem uma proximidade maior com seus leitores. Há uma cobrança deles em relação às matérias que foram feitas, alguma reclamação que o bairro está tendo, eles procuram o jornal para ter uma apuração sobre esses assuntos? Direto, acho que esse é a principal característica de um jornal de bairro é essa proximidade do leitor com a redação. É muito próxima e o que a gente fez no Jornal da Gente foi colocar a interface do poder público nessa ligação. A Cláudia, quando ela estava no gabinete lá na Câmara Municipal,
a gente procurava filtrar com ela as demandas, enviando um leque de demandas e pedindo o que o vereador achava, o que o vereador entendia que era possível se fazer naquele momento. Então, isso também vale com as secretarias municipais e as secretarias estaduais. Com as assessorias de imprensa, a gente tenta fazer esse filtro. Na prefeitura, no estado, é mais complicado. No secretariado, a Câmara é um contato direto com o vereador. Na prefeitura, no estado, não é um contato direto com o secretário. Aí é sempre mais via assessoria de imprensa ou via um técnico da secretaria. Mas o cidadão é acolhido no Jornal da Gente com essa forma de atuação. A gente filtra a demanda e depois a gente vai entrar em contato direto com os órgãos públicos que fazem parte daquele contexto de problemas. E, Cláudia, a população procura assessorias de imprensa dos gabinetes para cobrar algum serviço que não está sendo feito no bairro deles ou na cidade? Não, engraçado, né? Mas o cidadão não chega mesmo, porque eu acho que não é efetivamente o principal canal de atendimento do cidadão, tanto na Câmara Municipal quanto nos órgãos públicos, né? Você sempre tem um outro escopo de pessoas que fazem esse atendimento. Agora, o que chega aí é muito importante e é interessante e não é tão comum, é exatamente esse trabalho que o próprio Jornal da Gente faz, que é o Edu, que ele vem trazer a informação do cidadão, porque é inegável e às vezes até surpreendente como que a assessoria de imprensa recebe a demanda em primeira mão. Né? Por exemplo, você caiu a fachada de um túnel, caiu um pedaço de alguma coisa na cidade. O primeiro órgão que sempre acaba sabendo é a assessoria de imprensa. Por intermédio de quem? Da própria imprensa. Então, essa relação da assessoria com a imprensa com a população, ela é muito mais eficaz em determinados pontos do que o próprio cidadão chegar até o órgão público. Né? E daí que a gente volta ao começo, que a importância de você ter uma comunicação transparente nesse sentido. Porque você fazer o atendimento, não só aos grandes veículos, mas principalmente aos jornais de bairro, é uma forma que o órgão público tem de se aproximar do cidadão. É a forma mais direta. É óbvio que não é, enfim, você vai fazer isso por meio de uma nota, de uma resposta, mas é uma resposta que vai chegar de uma maneira mais eficaz e mais rápida, sem a menor sombra de dúvida. E vocês acreditam que a população está mais crítica e está cobrando mais do serviço público e da imprensa? Ela cobra. Eu acho que aí tem duas pontas, que é a cobrança e quem é cobrado. Né? Quem faz a cobrança e quem é cobrado. No caso da Câmara Municipal, que a gente tem um contato muito forte lá com um bom número de vereadores, a gente percebe que é mais fácil esse fluxo da informação, o problema e chegar até o vereador. Nas secretarias é muito mais complicado. Eles ainda não valorizaram o trabalho do Jornal de Bairro. É um problema sério, porque o Jornal de Bairro é a ponta. Uma editoria de cotidiano de um grande jornal, Folha Estado, ele cobre vários bairros da cidade. Nós cobrimos um pedacinho específico. E naquele pedacinho específico, a gente, com aquele problema, está trabalhando várias semanas ou anos. No caso, tem problemas na Lapa não resolvidos há anos. Nos bairros da Lapa, tipo enchentes, que daqui a pouco uma nova temporada começa aí de chuvas e o problema da enchente continua. A imprensa só vai se preocupar isso quando tiver o problema quando a rua estiver alagada, submersa. Então, falta um pouquinho de entendimento do poder público, exatamente o que a Cláudia falou, que é mais fácil a imprensa levar um bloco de questões para o poder público e ele dar uma resposta adequada. A gente tem uma seção chamada Bronca da Gente. Publicamos as reclamações e enviamos as reclamações para os órgãos competentes. Dificilmente você tem resposta. Ou demora 3, 4 meses para uma resposta. Aí você tem que recuperar lá atrás o que foi. Cláudia, como que você trabalha quando acontece uma divulgação negativa do órgão no qual você trabalha? A gente chama isso de gerenciamento de crise. O que é o melhor a ser feito? É claro, você prevê o que está acontecendo e avisar tanto a imprensa quanto a população antes disso virar uma crise efetivamente. Né? Então você tem. E aí vem o princípio da transparência, que é você esclarecer e pontuar todos os pontos dessa obra, quais são os impactos na cidade, impacto no viário, impacto no meio ambiente,
desde que você pontue, você informe a população, você não tem metade dos problemas que você teria caso você não tivesse feito isso. Então, nesses pontos, nesses casos de grandes obras, de grandes crises, a assessoria de imprensa tem um papel fundamental. Mas não só, porque a assessoria de imprensa ela é o ponto de uma assessoria de comunicação que tem todo um planejamento de como se divulgar isso. Tendo o princípio, que nem sempre acontece, né, Edu? Mas que é o princípio da transparência, que é você dizer à população o que está acontecendo. Então, esse é um caso. Outro caso que é, por exemplo, de uma obra que não acontece. Aí você deixa o assessor numa saia justíssima. Porque você, como assessorando daquela situação, você é uma pessoa que sabe do que acontece, né? Então, como dizer ou como não dizer o que está acontecendo é uma situação delicada mesmo. E assim como um repórter que utiliza material de uma assessoria de imprensa, o processo inverso acontece? Então, eu acho que ele tem que acontecer. Entendeu? Hoje a gente trabalha assim, gosto de falar a gente trabalha, porque eu trabalho muito com isso, eu acho que as pessoas têm que trabalhar cada vez mais os assessores de comunicação. Com esse sistema cíclico, que hoje as redes sociais dão todo o gancho de como isso acontece. Porque a população ela não quer só ser o receptor da mensagem, ela quer também ser o emissor novamente. Então, você tem que fazer a informação circular. Da mesma forma como você demanda informação para o cidadão tem que demandar essa informação para você. Por isso que são importantíssimos os canais de ouvidoria, os canais diretos. Nem sempre, obviamente, dependendo da estrutura da organização, você não vai poder fazer assessoria como receptor e o atendimento do cidadão, mas ele tem que ser um órgão que esteja na intermediação desse sistema, até como planejador da comunicação local, desse órgão, né? O Imprensa e Debate de hoje conversa com a Ana Cláudia Carleto e o repórter Eduardo Fiora. Nós vamos para um rápido intervalo. O Imprensa e Debate de hoje conversa com a assessora de imprensa Ana Cláudia Carleto e o repórter Eduardo Fiora sobre a produção de notícias e o caminho que esta percorre até a grande mídia. O que muda no trabalho de vocês em época de campanha eleitoral? Do ponto de vista de divulgação, deveria ser pouca coisa. Porque, a princípio, você não divulga as pessoas, você divulga a instituição e os serviços oferecidos por ela. Então, como uma forma de prestação de serviço ao cidadão, não poderia continuar, não tem problema nenhum, né? Então, se você estiver divulgando alguma obra, é até preciso que você continue a fazer isso. Você não pode interromper por um motivo eleitoral, né? Desde que, obviamente, você não trabalhe com o nome das pessoas, se essa pessoa não seja candidata, porque aí você tem a legislação eleitoral que entra no meio desse caminho. E, Eduardo, há um remanejamento da equipe da redação para cobrir os eventos de uma campanha eleitoral? No caso da Lapa em específico, algumas coisas a gente acaba adaptando ali a prática cotidiana da cobertura. O mercado da Lapa é um ponto tradicional de visita de candidatos, a CEAGESP, que também está ali na Vila Leopoldina, também é outro ponto. Então a gente acaba sendo surpreendido durante o dia, candidatos tal, candidato a governador, a senador, a deputado, está chegando na CEAGESP. Então a gente corre, vai ver o que está acontecendo. A gente procura cobrir uma coisa mais macro, não enfatizando o candidato, e sim um contexto, né? Quer dizer, o local que é o centro das atenções, não o candidato que está no local, porque senão viraria a cobertura de cada candidato. Aí ficaria ruim, nem espaço tem para isso. Cláudia, como você trabalha com assessoria de imprensa de órgãos públicos e tudo mais? Você falou do gerenciamento de crise que acontece. Ele tem um planejamento no âmbito geral ou ele é específico? Por exemplo, no caso de uma obra, você disse que faz um planejamento de planejamento de crise para aquela obra, mas há um planejamento básico para caso aconteça alguma declaração ou tenha alguma repercussão negativa na mídia que vocês podem esperar, mas não do jeito que foi divulgada? Então,
É assim, na verdade eu até falei 2 pontos e acabei não esclarecendo um terceiro, que é você tem uma grande obra, uma situação que você sabe que vai te gerar alguma, enfim, algum risco, que ela vai ter um impacto na população, então você se precaver, você levanta, o que é importante, não, principalmente para o comunicador, mas para todo mundo de uma forma geral, são as informações acerca daquilo. Então você levanta todas as informações. Com base naquilo, você consegue prever, por exemplo, uma obra que vai mexer no trânsito, você sabe que isso vai ter um impacto da população que mora ali, você sabe que vai ter um impacto de trânsito, que vai reverberar, por exemplo, na cidade de São Paulo, um trânsito que acontece na Faria Lima pode chegar no Morumbi. Então, você sabe que vão ter pessoas envolvidas. Então, você pode se planejar para divulgar e para avisar, por exemplo, que seria, nesse caso, um exemplo assim bobo até. Você chegar nos jornais de bairro, do Morumbi, da região, ali da Faria Lima, mesmo Pinheiros, mesmo Centro, Bela Vista Jardins, e faria uma comunicação a eles. Olha, tal obra está prevista de tal hora, procure não passar naquela via, desvie, vai ter um impacto, vai ter trânsito, isso é para melhoria. Quais são os benefícios que essa obra está trazendo para a população? E é uma coisa muito simples. E aí o Edu está aqui, normalmente se informa isso, Edu? Quando a gente não deixa o assessor em saia justa. Tem muitas vezes que nós, jornalistas, deixamos o secretário ou um deputado ou um vereador em saia justa. Um episódio recente, fui convidado por um vereador, tinha um problema sério na região da Lapa, fui convidado por um vereador a participar de uma reunião vereador, com o secretário da pasta que tinha que responder por aquele problema. E a assessoria de imprensa não sabia que eu ia. Uma reunião do vereador, ela não ficou sabendo. Ela ficou sabendo depois que eu publiquei a matéria. Aí chegou um clipe na assessoria, a assessoria me disse, mas como você teve acesso ao vereador? Ao secretário? Não, foi a convite do vereador. E nós publicamos uma frase super polêmica do secretário, que repercutiu, a população não gostou, cobrou, e aí deixou o secretário em saia justa. Era uma crise, entre aspas, né? Que se abriu ali na assessoria sem que ela tivesse condição de prever, porque ela não sabia que eu estava presente na reunião, ela ficou sabendo muito tempo depois, aí eu fiz acho que uma entrevista numa terça, o jornal saiu no sábado, ela teve condição de saber do problema e da frase infeliz do secretário na segunda-feira. Aí ela teve que gerenciar de uma outra forma, quer dizer, prever é fácil, como ela falou, você tenta planejar, mas o jornalista está sempre à procura do inédito, né? E da coisa forte que causa impacto. E aí a gente muitas vezes deixa o político em saia justa. Ele sempre procura deixar o assessor em saia justa. E nesse segundo caso, por exemplo, isso que aconteceu, saiu uma nota, saiu alguma frase do seu assessorado numa situação saia justa. O melhor a fazer, se a imprensa te procurar no dia seguinte, que é o mais comum, é você esclarecer aquilo que foi dito, né? Por que foi dito? De que maneira foi dito, em que situação foi dito, né? Por exemplo, tinha um jornalista numa situação assim. Porque a pior forma de lidar com uma crise é se calar, é você não responder. Você sempre tem que dar alguma resposta. Porque assim, primeiro por respeito ao cidadão, segundo até por respeito ao próprio jornalista, né? Ninguém gosta de ligar e não ter um retorno de volta. E a pior coisa para a gente é colocar que até o fechamento dessa edição, o deputado, o secretário, o vereador não deram resposta, não se manifestaram sobre esse assunto. Quer dizer, essa é a pior coisa para a gente, porque a gente quer aprofundar o assunto, a gente quer entrevistar, a gente quer debater. E tem um tempo que a gente consegue segurar. Né? Se até o fechamento, até o último suspiro lá da redação, antes de fechar e ir para a gráfica, a gente está aberto, a gente consegue colocar, mas via de regra é muito, a não resposta é muito maior do que a resposta que chega em tempo hábil. E é possível ter uma liberdade de expressão em relação ao anunciante, por exemplo? Teve uma denúncia de por exemplo, um estabelecimento teve problemas e esse estabelecimento é um anunciante do jornal. Olha, acho que a maior prova disso é que boa parte, o jornal é um jornal de distribuição gratuita, então a única fonte de receita dele são as publicidades, tá? Boa parte dessa publicidade diz respeito ao mercado imobiliário, imóveis, compra e venda de imóveis das imobiliárias, lançamentos de produtos. E nós somos críticos em relação à verticalização que está ocorrendo na Lapa.
A gente acha que o progresso é bem-vindo, as consultoras têm um papel importante, mas a gente nunca deixa de colocar que não dá para construir pelo construir. Há limites para tudo isso, a cidade não comporta, os bairros da subprefeitura da Lapa, boa parte deles já apresenta sinais de estrangulamento viário, de infraestrutura de rede elétrica. Então a gente é objetivo, embora boa parte da receita publicitária do jornal venha do mercado imobiliário, mas isso não faz com que a gente abdique de colocar um crescimento responsável, um crescimento sustentável. Isso vale para qualquer outro tipo de conjuntura. Se existem bares que também anunciam e eles fazem barulho de madrugada que incomoda os leitores, a gente não deixa de divulgar. Inclusive, a gente tenta fazer intermediação, ver o que está acontecendo, e muitas vezes a gente age como um gerenciador de crise também aí entre a população e o estabelecimento comercial. Você mesma disse que um assessor de imprensa ele tem o objetivo de vender o seu cliente e a proposta dele. Você acha que é possível manter a objetividade mesmo tendo essa função, o assessor? É difícil como é no jornalismo como um todo, né? Vocês estão aqui estudando, vocês sabem, a gente passou por isso já, né, Edu? Que a gente fica discutindo a tal da objetividade, parece que é um ser paralelo que a gente tem que buscar o tempo todo. É difícil, porque o texto, na verdade, de um assessor de imprensa, ele acaba chegando próximo de um texto publicitário. Não publicitário exatamente como a gente vê por aí, mas você tem essa tarefa de descobrir o melhor no seu cliente para poder colocar ali. E de uma forma, de uma leitura e de uma colocação que chama o interesse do repórter que está do outro lado do balcão, que você precisa conquistar. Então, tem que ser um texto charmoso, né, Edu? Tem que vir com informação, com notícia, com interesse, mas, acima de tudo, com certo charme. Então, objetividade, sim, sem dúvida. Você não vai poder mentir, você não vai poder fugir do real, você tem que colocar exatamente as coisas ali como são. A prática cotidiana que eu acho que é ruim, é que o release acaba se tornando notícia. Quando o release, na verdade, é apenas uma fonte de informação, não a notícia. Hoje, é copiar e colar. Boa parte do jornalismo hoje é copiar e colar, principalmente no jornal de bairro, né? Estou falando no âmbito do jornal de bairro. Vocês podem fazer um exercício de comunicação comparada e ver. As notícias se reproduzem quase que identicamente. Pouca coisa se muda ali, talvez o título que ficou maior, e aí encurta-se o título, mas o corpo da matéria é o mesmo. No jornal da gente, não. Qualquer release que venha é tratado como release, como fonte de pauta, como orientação. Aí ele tem um tratamento que a gente acha adequado dentro de um contexto. Essa é a chave do bom jornalismo de bairro. Cláudia, a imagem de grande parte dos políticos do Brasil não é bem vista pela população. Você já sofreu preconceito por trabalhar em um órgão oficial? Ah, bastante. Bastante, porque, bom, primeiro que eles acham que você, sendo funcionário público, você é praticamente um marajá. E não é verdade, a gente trabalha, quem entra no serviço público e se propõe a trabalhar de maneira decente, correta, você trabalha muito mais e ganha muito menos. Então, daí só eu brinco com todo mundo, já não é uma informação verdadeira. Né? Mas tem sim, porque as pessoas elas vêm exatamente por essa péssima imagem do mundo político hoje, do cenário político, que é péssimo para o país, que do meu ponto de vista isso enfraquece a democracia, desacredita as instituições, que são instituições democráticas acima de tudo. Não é? Você elege o prefeito monta o seu secretariado, você elege os seus vereadores que têm ali a função de fiscalizar o prefeito e toda a estrutura do executivo. Então, assim, é uma instituição montada democraticamente e a própria população desacredita isso. Eu acho, enfim, é uma tristeza assistir isso. Né? É uma tristeza assistir, mas infelizmente tem um pouco, sim. Tem uma conhecida frase do Rubens Recupero, que é o que é bom a gente fatura e o que é ruim a gente esconde. E é muito lembrada quando se discute a relação entre um poder público e a informação que chega ao povo. O que vocês acham dessa afirmação? Vale até um certo ponto para eles, que estão do outro lado do balcão. Para nós, simplesmente não vale esse tipo de informação, porque acho que boa parte do que aconteceu na história recente do país nem deu para esconder, né? Porque a imprensa foi lá e descobriu. Né? Desde o escândalo do Collor,
né, do impeachment do Collor, as coisas aconteceram porque apareceram na imprensa. A imprensa teve um papel determinante. Então, hoje já não é mais assim. Eu acho que é cada vez mais difícil esconder, porque existe um jornalismo investigativo no Brasil que procura tornar público aquilo que as autoridades procuram esconder. Então, eu acho que vale para quem está do outro lado do balcão. Vai continuar sendo uma prática, é difícil quebrar essa prática no poder público da não transparência, né? Eu acho que a democracia se constrói exatamente aí, na transparência. Eu acho que isso caminha para acabar mesmo, né? Eu acho que isso é muito resquício ainda da ditadura, que os governantes achavam que podiam esconder e que ninguém saberia. Hoje cobra-se muito, e a imprensa tem um papel fundamental nisso, que é na transparência, não só da gestão, não só dos serviços, mas principalmente da gestão pública. Tanto que você vê que já tem alguns executivos que publicam o salário dos seus funcionários, de que forma isso é gasto. Enfim, você busca ferramentar o cidadão com o maior número de informações possível, exatamente para não ter isso. E outra, para a gente conseguir transformar até essa ideia de que a população tem da política, a gente tem que dizer para eles, venham ver, porque tá aqui, fazer a gestão da coisa pública, trabalhar pela cidade, é um trabalho árduo para quem quer, muito puxado mesmo. Muito obrigada. O Imprensa em Debate de hoje conversou com a assessora de imprensa Ana Cláudia Carleto e o repórter Eduardo Fiora. Obrigada a todos e até a próxima.